O ciclo de alta da Selic, com um fim ainda incerto e juros longos bastante altos, tem afetado os fundos de crédito privado e imobiliários de diferentes formas. Nesse contexto, os fundos imobiliários de papel sofrem menos que os de tijolo? Para falar sobre os FIIs e também sobre crédito privado, o programa Cabeça de Gestora recebe Daniel Pegorini, que é presidente da Valora Investimentos. A gestora acabou de chegar num 1,5 bilhão, mais ou menos, sob gestão em fundos de investimento imobiliário, de um total de quase 6 bilhões de reais sob gestão. Eu sou Carla Potorno, hoje é 5 de outubro de 2021 e começa agora o programa Cabeça de Gestor. Daniel, quero começar te perguntando sobre os fundos imobiliários, qual é a perspectiva para esse produto nesse momento de elevação de Selic. Os juros longos, inclusive, começaram esta semana em alta, né, em alta ainda maior, inclusive com conta dos treasuries americanos, e a gente já vê aí juros reais no período prazo intermediário e longo, né, positivos, né? Coisa que a gente não via aí no início do ano, né? Queria ouvir teu comentário inicial, então, sobre perspectivas para os fundos imobiliários. Tá bom. Carla, tudo bem? Boa tarde. Primeiramente aí, prazer falar contigo. Verdade, temos que lembrar o seguinte, né? A categoria fundos imobiliários, ela é razoavelmente ampla. Você tem desde os fundos de papel, como você citou, você tem fundo de shopping center, tem fundo de tijolo, né? E aí, nesse meio do caminho, você tem lajes corporativas e tudo isso. Então, acho que é importante, em primeiro lugar, separar um pouco esse ambiente, tá? Quando você está falando dos fundos de crédito, né, fundos que tem CRIs, né, dos fundos imobiliários com CRIs, eles acabam tendo um comportamento mais parecido com os fundos de renda fixa crédito privado, como você salientou, e eles, obviamente, vêm surfando aí de maneira super interessante esse cenário novo de Selic aumentada, tá certo? Basicamente, quer dizer, o ano passado você teve uma Selic média aí, sei lá, da faixa de 2,5, alguma coisa assim, você já está rumando esse ano para uma Selic média que vai ser aí na casa dos 6% aproximadamente, 5,5%, 6%. Ou seja, esses fundos de imobiliários de crédito, os fundos de CRIs, eles com certeza vão surfar um pouco mais essas oportunidades. Eu até diria que, no curto prazo, tanto os de CDI quanto os em inflação, para o médio prazo, talvez mais os em CDI dos que os em inflação, né? Você mesmo citou aí, Carla, há pouco, o Boletim Focus aponta aí para uma coisa como 4% ao ano de juro real no final do ano passado, do ano que vem, né, 2022, e isso aí tende a dar um boost nos fundos que têm o CDI como indexador mais do que os que têm inflação, né? Não quer dizer que no curto prazo os de inflação ainda continuem entregando muito bons resultados, porque eles pegam a inflação atual, né? E na inflação atual, como bem sabemos, a taxa de juro real ainda é 0/negativa, tá certo? Então, dentro desse contexto, eu acho que eles vão caminhar muito bem, sim, durante esses próximos meses aí. E os fundos imobiliários ligados a shoppings, a gente vê aí na última pesquisa, né, que o IBGE divulgou, desemprego ainda bastante alto, né, e mesmo o Focus dessa última segunda-feira mostrou 13%, né, nas projeções aí à frente do mercado financeiro. Mas, além disso, a massa salarial tem uma queda importante, né, ainda, inclusive sobre uma base, ano passado, uma base de comparação baixa, digamos, né? Fundo imobiliário de shopping tem uma perspectiva melhor agora que, ainda que o PIB esteja caindo em projeção, mas que deve continuar crescendo? Olha só, Carla, na minha percepção, tem menos a ver com os fundos de imobiliários, como os de shopping center, eles têm uma vinculação um pouco maior com o que é o mercado acionário, tá certo? Por quê? Porque a resultante deles são os pagamentos exatamente aí de aluguel feito pelas empresas, pelas lojas, alugando lojas ali dentro dos shopping centers, tá certo? Então, mimetizando um pouco aí o que é o equity dos shopping centers, tá certo? Eu tenho a impressão que isso tem um pouco a menos a ver com essa questão de eles terem aí caído nos últimos tempos, tem um pouco menos a ver com a questão de desemprego e mesmo com a questão de consumo,
mas tem mais a ver com a dinâmica do custo de financiamento das empresas aumentando ao longo dos próximos períodos, aí, dos próximos anos, visto que a taxa de juros está subindo. Isso, obviamente, vai reduzir um pouco aí, no final das contas, a capacidade de empresas de alugar espaços em shopping e, portanto, pagar aluguéis dentro de shopping e, portanto, o fundo imobiliário distribuir dividendos decorrentes do recebimento desses aluguéis. Tá? Então, eu acho que tem mais a ver com essa questão conjuntural de aumento do custo de financiamento do que em si da retomada da demanda. Tá? O que a gente tem visto, sob o ponto de vista de demanda, é uma demanda forte. Quer dizer, o primeiro semestre desse ano, apesar de no primeiro trimestre você ainda ter efeitos fortes de pandemia, você ainda teve aí um contexto de demanda bem interessante, sob o ponto de vista de varejo. Né? Então, a gente tem uma previsão aqui de que a demanda dos shoppings vai continuar intensa nos próximos períodos, a despeito aí da questão desemprego tal, e consumo. Tá? Sim. Você falou aí de financiamento no médio e longo prazo, né? Queria que você comentasse um pouco como é que estão as emissões, como é que estão os spreads, né? No mercado de crédito privado. Caiu bastante, acho que até por conta dos juros reais negativos aí, né? Como você até já trouxe, a Selic média no ano passado foi bem abaixo da que a gente vai ver nesse ano, agora de 2021. Mas já chegou no mínimo, assim, ou como é que vocês veem o crédito privado e o custo, né, para as empresas que já têm acesso ao mercado de capitais e que podem querer se financiar dessa forma? Perfeito. Acho que é uma situação inusitada, né? Se você for pensar em termos de taxa absoluta, você imagina o seguinte, né? As grandes empresas brasileiras no pós-Covid do ano passado, ali em maio, junho, julho do ano passado, tomaram linhas emergenciais curtas, prazo de um ano e meio, pagando spreads aí, pagando CDI mais 4, CDI mais 5, né? Se você pensar em termos de retorno absoluto, você está falando com uma Selic lá atrás a 2%, você está falando de CDI a 2%, você está falando em mais ou menos 7, 7,5% ao ano. Olha só que a situação é mais ou menos a mesma hoje. O CDI está 6, né, 6,25 agora, e elas estão tomando com spreads aí ao redor de 1,5. Significa que, em termos absolutos, nem está tão diferente assim. Talvez a grande diferença, como você citou, é que essa taxa ela saiu do referencial CDI e estava no cupom, e agora saiu do cupom e voltou para o referencial CDI, no all-in. E os durations das operações, quer dizer, o prazo das operações está se alongando agora. Então, você está vendo empresas que ano passado tomaram dívida por 1 ano e meio, 2 anos, estão agora tomando dívida aí, principalmente as grandes empresas do mercado de capitais, tomando dinheiro de prazo médio de 6 anos, 8 anos, com linhas acima de R$ 1 bilhão, tá certo? Então, dá para ver que o mercado está se acomodando em torno desse cupom. Na nossa percepção aqui, grande parte desse movimento já terminou, quer dizer, as grandes empresas que tomavam dinheiro a CDI mais 5 há 1 ano e meio atrás estão hoje tomando, 1 ano e meio não, mas há 1 ano e 3 meses atrás, estão hoje tomando dinheiro a CDI mais 1,5 aproximadamente. Na nossa percepção, é difícil que esse spread caia mais do que isso, ou pelo menos de maneira relevante, né? Deve permanecer aí na faixa de 1,20%, 1,50% para essas empresas, o que vai acabar balizando a curva como um todo para os high yields e etc. Quer dizer, provavelmente isso se torna a base do custo para se tomar dinheiro dentro do país. Perfeito? Então, um spread, na avaliação de vocês, ficaria em torno de 1,20%, 1,25%, mais ou menos nessa faixa, mas, de forma geral, as empresas vão ter que... vai ficar mais caro, porque, enfim, o referencial ele vai subir, e aí, nesse ponto, é uma incerteza, o mercado está tenso, porque não se sabe exatamente o total do orçamento do ciclo, né? Ou seja, em que ponto se vai fechar a 9, se vai fechar a 9,5, tem casa de análise que acha que a Selic vai até 10. Qual é a avaliação de vocês, e até mesmo se vocês acham que pode haver uma desaceleração na tomada de crédito até se ter o fim do ciclo propriamente? Tá. Bom ponto. Vamos lá. A verdade é que o anômalo é o que aconteceu no ano passado, né? Como a gente estava com um juro real negativo dentro da economia, né? Você tinha uma Selic ali na faixa de 2, 2,5%, né? Um CDI na faixa de 2, 2,5%, e, obviamente, uma inflação acima disso, gerando um juro real negativo.
aquela situação, uma situação anômala que serviu para dar um impulso grande e retirar parte dos custos das empresas, né? Taxa de juros, despesa financeira, faz parte do rol de custos de uma companhia, tá certo? Todas as empresas convivem com o custo financeiro e naquele momento em específico foi inclusive muito importante que esse juro tivesse aí num patamar tão baixo, porque fez com que os resultados das companhias melhorassem e desse para elas um fôlego diante da falta de demanda de receita dada pela pandemia. Então foi super importante em termos de deixar saudável o mercado de crédito e também de equity no geral no ano passado. Óbvio que, como sempre, esses ciclos de anormalidade eles não se perpetuam, né? O Brasil é uma economia que, visto o seu quadro fiscal, o seu quadro de gastos e tudo isso, é uma economia que tem que girar com um juro real da faixa de 2,5%, 3%. Qualquer coisa abaixo disso faz com que você esteja num desequilíbrio e, por exemplo, a gente não capte dinheiro do exterior, esse tipo de coisa. Quando você chega nesse 2,5% a 3%, e aí você joga, como você bem falou, as percepções de CDI/Selic para os próximos tempos, você pode chegar aí a taxas de juros que rondam alguma coisa como 13%, 14% ao ano. Não é um patamar ainda que as empresas brasileiras, inédito para as empresas brasileiras, tá certo? Elas já conviveram com situações bem maiores que essa, em situações até bem piores de juro real, que é o principal fator. Talvez o principal fator para as empresas não esteja no nível da taxa de juros CDI em si, mas quanto isso representa de juros reais. Por quê? Teoricamente falando, uma empresa consegue repor os seus custos com a inflação. Se ela consegue repor isso com a inflação, ela tem uma base aumentada de receitas decorrente disso. O problema é quando você tem um juro real muito elevado, que tem dois efeitos na economia. O primeiro é fazer com que boa parte do dinheiro vá para o soberano, vá para o investimento no soberano. E isso tira recursos das companhias e deixa captar nas companhias mais caro. E o segundo é que, de fato, você não repassa juros reais. Então, você tem um aumento de custo de captação das empresas que torna-se desproporcional no equilíbrio de contas dela. Hoje por hoje, não estamos vendo uma situação como essa. Estamos vendo o Brasil enveredando por uma linha de juro real na faixa de 3,5% para o final de 2022, o que pode ser considerado uma situação razoável em termos econômicos, né? E, na nossa visão aqui, não vai refletir aí num problema sério para as empresas, tá? As empresas não estão hoje, salvo algumas situações específicas, as empresas não estão em situação de estrutura de capital que uma lógica de juros como essa leve elas a terem problemas sob o ponto de vista de existência, né? Sob o ponto de vista de risco de crédito e etc. Muito bom. Daniel, quais setores que vocês consideram promissores aí quando a gente pensa aí na gestão dos fundos de crédito privado, que são grandes empresas, são as empresas que chegaram agora há pouco no mercado de ações, de onde devem vir bons negócios, pensando, né, na carteira de crédito privado? Perfeito. Aqui tem um ponto muito interessante que é o seguinte, né? Normalmente, equações de crédito são sempre bem diferentes das equações de equity, tá certo? Então, por exemplo, você vê muita gente falando do setor elétrico nesse momento, né, por causa das questões de aumento de preço de energia e etc, tudo isso e etc. E mesmo dentro do setor elétrico em si, essas empresas tendo alguns custos, no mercado de ações, por exemplo, elas tendo algum viés negativo nesse momento. Sob o ponto de vista de crédito, é o contrário, né? Esse tipo de empresa representa um porto seguro sob o ponto de vista de crédito em si. As empresas de utilities, que a gente chama, então empresas do setor elétrico, empresas do setor de água, saneamento e etc., são empresas que, via de regra, representam portos seguros de crédito em situações de estresse de mercado. Então, esses casos são sempre muito interessantes. Depois disso, as empresas de consumo, elas estão vindo também com uma demanda muito forte, então no nível de alimentos, né, no nível de varejo e etc., todas elas vindo com níveis bastante interessantes aí, sob o ponto de vista de proteção de crédito, tá certo? Tudo que você ainda depende muito de resoluções do processo da pandemia continua um pouco obscuro, né? Então, se você olhar sob o ponto de vista de viagens e etc., você continua com um pouco de incerteza, e isso está refletindo nos cupons, tá certo? Mas eu diria que os demais setores, quando você olha setor industrial, setor de varejo,
setor educacional, os setores de utility que eu comentei, todos eles representam, o setor de construção civil, todos eles estão hoje em momentos bastante interessantes do ponto de vista de crédito, tá? Porque eles estão, de fato, com estrutura de capital bastante interessante e menos risco sistêmico do que tinham, por exemplo, durante a pandemia. Sim, uma boa notícia aí, passado o pior, assim, esperamos, né, da pandemia, as empresas acabaram, as que ficaram, né, muitas consolidadoras até nos seus setores, saíram com um perfil, né, um balanço melhor, mais robusto. Para finalizar, Daniel, eu queria te perguntar o seguinte, como vocês... o que vocês ponderam, o que vocês argumentam para o investidor nesse momento em que os fundos mais conservadores estão, né, prometendo aí para o ano que vem, já daqui a poucos meses, bons retornos, risco baixíssimo, D0 de liquidez, e vocês competem na renda fixa, né, mas com fundos de crédito privado, muitos mais estruturados, e alguns até, como aí na casa, que tem 180 dias de prazo de resgate. O que vocês argumentam, né? São produtos diferentes, mas... Sim. Vamos lá, eu acho que alguns pontos interessantes da dinâmica de mercado que estamos vivendo nesse momento, tá, Carla? Primeiro é o seguinte, via de regra, períodos de juros altos são momentos para se aproveitar e poupar. O que eu quero dizer com isso? É muito mais barato viajar e gastar dinheiro quando o juro está baixo do que quando o juro está alto. Quando o juro está alto, o dinheiro trabalha muito a seu favor. Então, é um período de poupança. Essa é a primeira coisa que eu diria ao investidor. É um bom período para se poupar, porque o dinheiro rende bastante. Segunda coisa, quando você tem momentos de juros reais e juros altos, são bons momentos para você ter carteiras de renda fixa estruturadas. Então, eu não estou falando só dos fundos de crédito, mas também dos fundos imobiliários de crédito, tá? Então, os fundos de CRIs. São bons momentos, por quê? Porque esses fundos tendem a ter uma volatilidade menor e entregando mais resultado. O que eu quero dizer com isso? Quando você pega em junho do ano passado, fundos como esse estavam rendendo alguma coisa como uma taxa ao ano de 5%. Hoje eles vão render 10%. Então, é um bom momento para você pegar uma carona nos fundos de renda fixa, crédito privado. Podem ser, inclusive, os imobiliários, quando você olha a lógica dos fundos de CRIs, tá certo? De renda fixa. Uma outra coisa interessante é a seguinte, talvez, em alguns momentos do mercado, você talvez devesse desconsiderar um pouco o que aconteceu nos últimos 12 meses para olhar os próximos 12 meses. O que eu quero dizer com isso? Os cupons de mercado, eles fecharam muito ao longo dos últimos meses. Isso fez com que fundos com prazo de resgate menor rendessem mais do que fundos com prazo de resgate maior. É uma derivada da dinâmica de carrego dos fundos. Eles se aproveitam mais dos mercados líquidos de crédito fechando. O investidor deveria, nesse momento, buscar fundos que tenham prazos mais longos de resgate que possibilitem a ele olhar o carrego dos fundos no médio e longo prazo. Para você olhar isso, é só você ver as lâminas dos fundos, não nos últimos 12 meses, mas nos últimos 4 meses, e tomar suas decisões a partir disso. Então, pegue fundos longevos, né, investidores que tenham aí mais de 3 anos, 4 anos de lâmina, e não olhe os 12 meses nesse momento, olhe em 4 meses. Por quê? Porque você vai ter um retrato mais fiel do que vai ser o mercado nos próximos 12 meses do que olhando os 12 meses anteriores. Então, e aí, por fim, diversifique, né? Se você tem fundos imobiliários, se você tem fundos de crédito, se você tem fundos de renda fixa, diversifique. Quer dizer, se você vai comprar ativos diretos, compre só os ativos mais óbvios, sejam debêntures, sejam CRIs, sejam CRAs, compre ativos óbvios. Se você vai para ativos um pouco mais estruturados, compre através de fundos e diversifique. Para cada classe de ativos desses, tenha 3 a 5 fundos investidos, porque naturalmente você vai ter aí uma pulverização de riscos maior que vai te proteger de eventuais situações específicas, tá? Sim, e acaba não saindo com um gosto amargo de poder ter recebido, vai lá, 9% ou 6%, né, na média desse ano, num fundo conservador D0,
e, de repente, ter uma experiência diferente, menos positiva num fundo assim. Daniel, a gente vai encerrando aqui. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, obrigado, estou à disposição. Tá ótimo, a gente encerra aqui, então, o programa Cabeça de Gestor. O apoio técnico foi do Cláudio da Luz, da TV Estadão. A gente se vê no próximo programa. Tchau, até lá.